Bom dia, turma, tudo bem? Nós estamos indo para a quarta semana do nosso estudo da apostila PET. Nas duas últimas semanas nós falamos sobre sistema respiratório e hoje nós vamos falar sobre doenças que afetam o sistema respiratório. Eles deram ênfase no Covid-19, né, o novo coronavírus, para explicar um pouquinho dessas doenças respiratórias, tá certo? Eu vou falar um pouquinho desse material. Depois eu vou explicar as atividades dessa semana, tá certo? Vamos lá. Em março desse ano, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela declarou que nós estamos vivendo uma pandemia do novo coronavírus. O que é uma pandemia? É quando uma doença ela afeta várias pessoas em lugares diferentes do mundo, tá certo? Então, é o que a gente tá vendo com o coronavírus, né? Ele tá presente aí em diversos países, milhares de pessoas foram contaminadas, estão doentes e simultaneamente no mesmo tempo. Então, aí ele declara que estamos vivendo uma pandemia. O novo coronavírus, ele pertence a uma ampla família de vírus. Esses vírus, eles podem contagiar outros animais também, tem muitos deles que contaminam outros animais, e dentre os coronavírus existentes dessa família, esse é o sétimo que contamina o ser humano, né? Que eles infectam os humanos. Esse novo coronavírus, ele surgiu em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China. E os primeiros casos de infecção, ele pode ter acontecido de animais para pessoas. Ainda não se sabe com precisão, certinho, como foi a origem do Covid-19, mas eles têm uma forte suspeita, eles acreditam que a transmissão, ela pode ter começado de morcegos para seres humanos. Só que isso ainda eles estão investigando como foi a causa certinho, mas eles acham que esse vírus, né, Covid-19, essa espécie ela já estava presente no morcego, sofreu algumas mutações e começou a infectar a nós, a espécie humana. Só que vocês podem ver, quem vê aí notícia, todo dia surge novas descobertas sobre isso, né? Ainda não sabe ao certo, é uma doença nova, é um vírus novo sendo pesquisado pelos cientistas, né? Então ele ainda, até descobrir tudo, ele ainda precisa ser muito estudado para chegar a uma conclusão certinha de tudo sobre ele, inclusive de como ele surgiu, como é a transmissão, os sintomas. Então eles ainda estão em fase de pesquisa sobre eles, tá certo? Agora nós vamos falar um pouquinho dos sintomas da Covid-19. Existem vários sintomas, como eu disse, né, que eles ainda estão em pesquisa, então estão surgindo novos sintomas, só que os mais comuns são esses aqui, ó. Tosse, uma tosse seca, febre, a pessoa apresenta febre, fadiga, congestão nasal, coriza, dor de garganta, dor de cabeça, diarreia, cansaço e dificuldade de respirar. Gente, essa doença, ela pode apresentar, tem pessoas que apresentam a forma leve dela. Então, vai ser parecido com um resfriado comum. Agora, tem pessoas que já vai desenvolver a forma mais grave, que aí pode desencadear uma pneumonia, certo? E quem que é mais suscetíveis a essa forma grave do vírus é idosos e pessoas que já têm alguma condição pré-existente. O que é isso? Às vezes a pessoa já tem diabetes, tem pressão alta, problema cardiovascular, né, no coração. Então, essas pessoas, elas podem apresentar a doença na forma grave, certo? Que essa, na forma grave, a pessoa tem muita dificuldade de respirar. Muitas vezes ela tem que ser internada numa UTI e para ela receber a respiração mecânica. Então ela vai conseguir respirar só através dos aparelhos, certo?
E aí tem, no mesmo jeito, tem gente que tem tão leve que nem percebe que teve coronavírus. Esse é a maior preocupação, porque às vezes a pessoa acha que está com um resfriado comum e continua saindo e continua indo em outros lugares, encontrando com outras pessoas, e assim ela vai transmitindo, certo? E a nossa preocupação é que essas pessoas que desenvolvem a forma mais grave não entrem em contato com quem está contaminado. Por quê? Se muitas pessoas ficarem doentes ao mesmo tempo, nós não temos terapia para todo mundo, nós não temos hospital, né? Nós não temos UTI para todas as pessoas que vão precisar. Então, às vezes, tem pessoas que acabam morrendo porque não tem o tratamento. Então, nós temos que ficar de olho se apresentar 2 sintomas desses, já é bom procurar a unidade de saúde para ver, eles vão fazer uma avaliação lá, e se eles achar que a pessoa está suspeita do coronavírus, a pessoa faz o teste para confirmar ou não. Aí, se confirma, eles pedem, se tiver na forma leve, para ficar em isolamento. Tem que ficar em casa 14 dias sem contato com ninguém, certo? Até que a pessoa melhore. Então, esses são os sintomas, a transmissão. Investigações ainda estão em andamento. O que se sabe até o momento é que a transmissão costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções. Ela afeta, então, o sistema respiratório. Então, essas secreções, né, a coriza, a saliva, até na hora de falar, as gotículas, ela pode transmitir, né? Então, a pessoa que está contaminada, ela pode transmitir até o falar. Eles estão fazendo umas pesquisas que eles viram isso também. Então, pode ser pelo espirro, a tosse, catarro, gotículas de saliva, contato próximo com o toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas. E aí, como que é a forma de prevenir? Então, olha só, o contágio do coronavírus, ele é muito fácil, né? A disseminação dele é muito rápida. Então, ainda não se tem vacina, estão fazendo pesquisas, ainda não tem remédio próprio para o coronavírus, então tá tudo em pesquisa, eles ainda estão pesquisando, estão fazendo testes, né? As vacinas, graças a Deus, já avançou bastante, só que ainda precisa de muitos testes para ter essa vacina para toda a população, né? Eles têm que seguir uns critérios até chegar na vacina, na aprovação dessa vacina. Então, enquanto isso, as únicas formas de prevenção nossa, ela diz respeito mais à higiene mesmo, a lavagem das mãos frequentemente com água e sabão, como ela tá aí, contato com secreção, por exemplo, às vezes a gente coloca a mão na boca, coloca a mão no nariz, coloca a mão nos objetos, e aí, se a pessoa estiver contaminada, ela vai contaminando os lugares, pega na mão da outra pessoa, contamina a outra pessoa, essa pessoa leva a mão na boca, então vai formando essa cadeia aí. E aí muitas pessoas são contaminadas, que é o que eu disse, que pode ter muitos casos graves e a gente não ter tratamento para todo mundo. Então, nossa forma de prevenir é o quê? Lavar as mãos frequentemente com água e sabão, álcool em gel, né? Se tiver em casa, se tiver disponível água e sabão na mão, lava a mão com água e sabão. Se tiver em algum lugar, chegou numa loja, em algum lugar que tenha álcool em gel, passa o álcool em gel na mão. Evitar aglomerações, né? O isolamento social, ele é muito importante para que essa doença não transmita assim muito para muitas pessoas. Cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar. Agora também, né, nós estamos usando a máscara, é obrigatório o uso da máscara, porque ela deixa essa transmissão mais baixa. Se todo mundo estiver usando máscara, ela vai ser mais difícil transmitir. Não que seja assim, porque tem muita gente que usa máscara e acha que está totalmente prevenido. Não. É uma das formas de prevenção para diminuir, né, o contágio, mas não que só ela, né, nós estamos livres
do coronavírus. Tem que saber usar máscara também, porque tem muita gente que usa de qualquer forma. Então, não adianta. Evitar tocar nos olhos, nariz e boca, principalmente quando a gente está fora de casa, né? Às vezes no trabalho, vai no mercado, vai numa loja, e tem gente que tá com a máscara e pega, abaixa a máscara, coça o nariz, coça a boca. Não pode fazer isso. Limpar objetos e superfícies tocados com frequência, né? O uso de álcool em gel, de água e sabão, limpa tudo que é tocado, em carro, circular, né? No ônibus, eles têm que sempre, no hospital principalmente, né? Nas clínicas, eles sempre desinfectam o local ali por causa disso, porque aí pode ser que a pessoa relou a mão e contaminou. Não faça o vírus circular, fique em casa. É o que vocês estão vendo aí todo dia falar, né? Pra gente ficar em casa e não ficar circulando para diminuir o contágio, né? Então, essas são as formas de prevenção que nós temos. Todo mundo já tá cansado de ouvir aí falando sobre isso, mas é muito importante que nós seguimos à risca isso, para a gente conseguir vencer esse vírus, né? Para a gente conseguir diminuir o contágio do novo coronavírus. Agora vamos para as atividades. Na atividade 1, isso aqui vocês vão precisar responder para mim, não. A não vai precisar responder no caderno, não. Esse aqui é só um jogo que eu vou falar aqui com vocês. E aí, as que vocês vão responder para mim no caderno é a atividade número 2, que tem as perguntinhas. Aqui tá falando se é fato ou fake. Nas atividades dessa semana, fala muito sobre fake news, né? Porque a gente vê falar sobre o coronavírus todo dia, muitas informações circulando, só que muitas dessas informações não são verdadeiras. Então, a gente tem que saber filtrar, a gente tem que saber pesquisar sobre isso, ver o que é verdade, o que não é. Porque muitas vezes nós acabamos transmitindo, a gente vê uma matéria, ela às vezes nem abre. Ah, nossa, meu Deus, e pega e já passa para frente, né? Já compartilha ali sem pesquisar a fonte, se é verdadeiro ou não. E aí tem muita gente que fica apavorada, que fica aí com pânico das coisas, mas às vezes a notícia nem é verdadeira, por isso que é tão importante a gente pesquisar. Aqui traz algumas frases e pergunta se é fake ou se é fato, se é verdade ou se é mentira. Todas as compras feitas pela internet em sites chineses estão contaminadas? Fake? Não estão. Isso aqui é uma notícia falsa, tá? Não é assim também, tá? Está tudo contaminado, não. Sintomas do novo coronavírus: febre, tosse, falta de ar e, nos casos mais graves, evolução para uma pneumonia ou síndrome respiratória aguda grave ou insuficiência renal. Fato, né? Nós vimos sintomas, isso aqui é verdadeiro. Histórico de viagens para a área com transmissão local, de acordo com a OMS, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas. Fato. Então, quando eles vão fazer a triagem, vão ver a pessoa apresentou os sintomas, eles perguntam para a pessoa se ela viajou, né? Agora nós já estamos em transmissão comunitária, né? Não sabe ao certo, às vezes a pessoa está contaminada, infectou e não consegue chegar da onde que ela pegou mais, porque já está em transmissão comunitária. Mas antes eles ainda fazem essa pergunta, se a pessoa ela viajou para uma área que já estava com essa transmissão local do coronavírus, então é fato. Histórico de contato próximo de caso suspeito para o coronavírus nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas. Fato. Se uma pessoa, vamos supor, se uma pessoa de uma família ela apresenta a doença, né, confirma ali um positivo da doença, eles rastreiam a família, então eles vão ver se todos da família estão apresentando alguns sintomas e fazer o teste também. Quando possível, faça o teste e fica em isolamento social.
Contato próximo de casos confirmados de coronavírus em laboratório nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas. Fato também. É interessante ver que aqui fala, ó, nos últimos 14 dias anteriores. O vírus ele passa por um período de incubação. Então, pode ser que a pessoa teve contato hoje com alguém que está contaminado. Ela pode apresentar os sintomas dentro de 14 dias. Então, não é se eu entrei em contato hoje, amanhã eu já apresento. Não, tem um período ali de 14 dias que pode aparecer os sintomas. Outro aqui, ó, chá de abacate com hortelã evita contaminação pelo coronavírus. Fake. Nós não temos remédio, nós não temos chá, nada disso, suco, vitaminas, nada disso é confirmado que evita o coronavírus. É fake. As nossas prevenções é só aquelas que a gente viu, né? Mais relacionada à higiene, pessoal. Cientistas indianos acabaram de encontrar inserções semelhantes ao vírus HIV no coronavírus, que não são encontradas em nenhum outro coronavírus do passado. Eles sugerem a possibilidade de que esse vírus chinês tenha sido criado em laboratório. Essa notícia é fake também, né? Muito se especula isso, se foi criado em laboratório, né? Se é a China que criou o coronavírus, mas ainda não temos informações sobre isso. Eles acham que a suspeita é que ela tenha sido do morcego, né? Que eu já comentei com vocês. Tenha vindo do morcego e sofrido uma mutação, começou a infectar humanos. Mas fala-se muito disso, sobre criado em laboratórios, vocês devem ter ouvido. Mas a maioria dos cientistas fala que não foi isso que aconteceu, tá? Que ele não tem característica de ter surgido em laboratório, não. Então tem que prestar atenção nisso, viu? Que eles ficam disseminando essas informações, essas fake news, né? Fatos que não são reais. Muita gente acredita. Agora na atividade 2 é o que vocês vão mandar fotos para mim. Aplicando seus conhecimentos, respondam. Quais as consequências das fake news no cotidiano? Que consequências pode trazer essa disseminação de notícias falsas, né? O que pode causar essa disseminação de fake news, de notícias falsas? Por que é importante checar as informações? Por que quando a gente lê uma matéria é importante que a gente cheque essa informação, a gente ver se é real ou não? Vocês pesquisam isso, as respostas são simples, né? Pode ser, vocês escrevam da forma, pesquisem, leem sobre isso e escrevam da forma de vocês a resposta, tá? Como verificar se uma informação é falsa ou verdadeira? Como que a gente faz para ter certeza se é falsa ou verdadeira? Nós vamos ter que realizar uma pesquisa, né? Nós temos que ir em sites confiáveis para saber se essa informação é realmente verdadeira. Então, são só essas perguntinhas muito simples, responde no caderno, direto na apostila, tira a foto e manda para mim no formulário, tá certo? Meninas, eu quero essa última semana do nosso primeiro PET, né? Depois vai vir a gente vai passar para vocês de novo, só que eu quero agradecer vocês que estão colaborando para que essa educação aconteça. Nós todos fomos pegos de surpresa, né? Nós não esperávamos passar por isso que nós estamos passando agora. E uma das únicas formas da gente conseguir o contato, da gente continuar estudando, é online. Não é fácil, eu sei que não é para mim e para vocês também, né? Porque muitas coisas tem aluno que aí não tem uma internet boa, não tem um celular, às vezes o computador, às vezes acontece alguma coisa, estraga o celular, fica sem internet, mas a gente vai tentando, vamos fazendo acontecer da forma que a gente consegue, né, pra gente não parar, não perdermos o ano, porque é muito importante essa entrega das atividades para que a gente consiga fechar esse ano letivo de 2020. Qualquer dúvida sobre a matéria, às vezes aconteceu algum probleminha, não conseguiu entregar as atividades no prazo, conversa com nossos professores,
que nós aumentamos o prazo, vemos o que vocês estão precisando, tá? Mas continuem aí com disciplina, continuem fazendo as atividades, continuem entregando. Eu tô muito feliz que a maioria tá conseguindo fazer essa entrega das atividades, e os que ainda não estão entregando, né? Nós estamos correndo atrás, mas não deixem de participar, é muito importante para vocês e para nós termos esse retorno, tá certo? Bom dia, qualquer dúvida é só mandar no meu particular.